Olá, seja muitíssimo bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Marcos Lucas, esse daqui é o canal 3ml, que é a sua dose semanal de teologia, filosofia e literatura. Aqui a gente fala um pouquinho de tudo e esperamos que sirva de grande bênção para você. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a segunda parte do primeiro capítulo do primeiro livro da Imitação de Cristo. Nós ainda estamos bem no começo, então essa série vai durar bastante tempo e com certeza, se acompanharmos dia após dia, colheremos muitos frutos desta semeadura, ok? Antes de nós começarmos, eu só gostaria de convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações, ativar o sininho. Isso fortalece aqui bastante o conteúdo que eu produzo. Então, se você puder também espalhar e se for bom de fato, compartilhe com outras pessoas, ok? Então, sem mais demoras, vamos para o próximo ensinamento da imitação de Cristo. E o ponto 2 nos diz assim: a doutrina de Cristo é mais excelente que a de todos os santos, e quem tiver o seu espírito encontrará nela um maná escondido. Sucede, porém, que muitos, embora ouçam frequentemente o Evangelho, sentem nele pouco enlevo. É que não possuem o Espírito de Cristo. Quem quiser compreender e saborear plenamente as palavras de Cristo, é-lhe preciso que procure conformar a dele toda a sua vida. Ok? Então, vamos destrinchar um pouco aqui a declaração que Tomás de Kempis deixou registrado em sua belíssima obra. Numa primeira leitura, pode parecer que esse segundo ponto entra em contradição com o primeiro, né? Porque no primeiro aprendemos que a maneira de imitar a Cristo, imitar a sua vida e seus costumes, se dá de dois modos. Através da leitura do Evangelho, que ali nós vemos como o próprio Cristo agiu, como foi registrado pelos apóstolos e pelos discípulos dos apóstolos, e também de uma maneira mais viva, mais pessoal para nós hoje em dia, através dos santos, que foram homens piedosos, que obedeceram a Cristo e de algum modo se pareceram com ele e alcançaram esta mesma excelência. Então, nós olhamos para eles como eles também são imitadores de Cristo, fazendo referência ao texto que Paulo nos escreve em 1 Coríntios 11, se não me engano, que diz: sede, portanto, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, naturalmente, nós aprendemos pelo convívio, por esse convívio, observando as pessoas e meditando, nós aprendemos, nos tornamos tal como Cristo é. Ok? Claro, sempre de uma maneira inferior, mas estamos em rumo a essa direção. Só que na lição de hoje, ele vai dizer o seguinte: a doutrina de Cristo é mais excelente que a de todos os santos, e quem tiver seu espírito encontrará nela um maná escondido. Então, se num primeiro momento parece que por ser mais excelente as outras são ruins, isso nós devemos tirar, ok? O fato da doutrina de Cristo ser mais excelente é porque, em primeiro lugar, ele é Deus. Ele é o Verbo encarnado, ele é o Logos divino, né? Então, ainda que nós nos esforçássemos e fizéssemos muitas coisas, isso é incomparável com aquilo que Cristo é, ok? Então, Cristo é Deus, não tem comparação. Então, os ensinamentos do próprio Deus são infinitamente mais valiosos do que qualquer pessoa que comente sobre, não é mesmo? Então, eu pensei aqui numa ilustração que eu acho que vai fazer sentido para vocês. Fez sentido para mim. Como que funciona? Pensa assim, se eu te disser: cara, eu encontrei um tesouro incrível, cheio das maiores riquezas, tem tudo de valioso ali. Provavelmente nesse momento que eu falei para você, te despertou a imaginação. Você tentou imaginar um cenário, um tesouro e muitas riquezas, muitas coisas ali, não é? Nós, nesse momento, usamos a nossa capacidade imaginativa. E no nosso momento de meditação, nosso caminho se dá também através de uma imaginação. Eu e você precisamos imaginar as coisas, né? Precisamos criar uma imagem na nossa cabeça. Só que o que é melhor? Imaginar isso ou ouvir eu falando para você sobre isso, ou você ver o próprio tesouro? Marcos, o que você está querendo dizer? Os pais da igreja, eles escreveram muito, né? Os santos e os pais da igreja escreveram muito sobre a fé cristã e escreveram de uma maneira assim maravilhosa.
que se você tiver curiosidade, tem muitas obras em português traduzidas, vale muito a pena a sua leitura. E você vai perceber que grande tesouro, já que eles anunciam. Né? Então eles estão falando de algo que é riquíssimo, algo que é belíssimo. Mas eles propriamente não são o tesouro. Eles em si não contêm esse tesouro, eles falam do tesouro. Assim como eu falei para você imaginar sobre esse tesouro. E há uma diferença grande entre falar sobre e o tesouro em si, não é mesmo? Porque, de um lado, você tem que usar sua imaginação. Então você ouve alguém falando e você imagina. Agora, quando você olha para algo que está na sua frente, aquilo já é um fato. Aquilo existe, não é mesmo? Então, existe já um salto muito grande da imaginação para o tesouro em si, né? Já existe um valor muito maior. E é assim que nós comparamos os ensinos dos pais, da igreja e dos santos em relação ao próprio evangelho, ao próprio ensinamento de Cristo. Mas é claro que falar sobre as riquezas não diminui o valor do evangelho. Ao contrário, né? Essas pessoas extraíram essas riquezas de observar. Eles observaram antes de nós. Então eles olharam para o evangelho, perceberam aquelas riquezas, interpretaram a Bíblia, interpretaram as escrituras, e daí eles escrevem os seus livros, que servem para nós como um mapa, não é? Até nós chegarmos ao tesouro. Mas quando nós estamos diante do tesouro, nós temos que aprender a encontrar essas mesmas riquezas, a polir os nossos olhos para enxergar as mesmas riquezas que eles observaram ali naquele evangelho. E há um ponto excelente aqui no ensinamento da imitação, que ele diz assim, ele diz logo depois: sucede, porém, que muitos, embora ouçam frequentemente o evangelho, sentem nele pouco enlevo. Então, eles olham para esse tesouro. Então, imagina aqui, você ouviu os pais falando com aquela literatura excelente, com aquela linguagem, aquele vocabulário esplêndido, e parece que é um tesouro maravilhoso. Mas, quando você chega diante dele, é como se fosse algo decepcionante. É como se você olhasse e falasse, o que eles me falaram lá não parece que é isso mesmo, né? E isso pode acontecer em algumas ocasiões, né? Mas diante do evangelho, se isso acontece, se diante da mensagem de Cristo, daquele homem humilde, né, do Deus encarnado que andou sobre um jumentinho entrando em Jerusalém para ser crucificado, se isso para nós parece ser muito bobo, idiota, a grande ideia é que nós não conseguimos perceber a riqueza. E se nós não percebemos essa riqueza, é porque o Espírito de Cristo não está em nós. Porque o Espírito de Cristo, ele não é soberbo. Lembrem-se, soberbo foi Satanás. O Espírito de Cristo é humilde. Então, se nós não conseguimos olhar para o Evangelho e encontrar a grande riqueza do Deus que nasce numa manjedoura, através de uma virgem, e conduz toda a história da salvação de maneira humilde, vivendo 30 anos, de certo modo, numa obscuridade, né? Trabalhando e servindo, mas sem um ministério público, sem aparecer publicamente. E ele sendo o próprio Deus. Então, algumas pessoas podem, de fato, olhar para esse tesouro e falar assim, olha, ele não é nada, não vale nem um centavo. Mas a verdade é que aqueles que têm o Espírito de Cristo encontram naquele tesouro a sabedoria e a verdadeira riqueza. Ok? Então, essa lição fez sentido para você, a ideia do tesouro? Há uma diferença muito grande entre imaginar e observar. Então, meu incentivo para você é não fique somente nos pais da igreja. Os pais da igreja são muito bons. Leia o evangelho. Eu também falo para você, não fique só no evangelho. Leia os pais da igreja. Porque os pais da igreja encontraram já muitas riquezas lá no evangelho que você pode olhar para eles e aprender. Aprender o caminho das pedras para também encontrar esses mesmos tesouros. Ok? E aí, por fim, né, ele fala que não possui o Espírito de Cristo e ele conclui do seguinte modo: quem quiser compreender e saborear plenamente as palavras de Cristo, é-lhe preciso que procure conformar a dele toda a sua vida. E aqui é o terceiro ponto,
dessa ilustração que eu falei sobre o tesouro. Então, eu disse sobre imaginar, sobre visualizar, né? Agora você está vendo de fato na sua frente, presenciando o tesouro. Mas existe um terceiro passo. Porque não adianta nada você ver um tesouro e não poder fazer uso dele, não é mesmo? O que adianta você ter na sua frente um tesouro, mas falar assim, olha, essa não é propriedade sua. Mas quando isso se torna propriedade sua, você pode fazer uso dele. E o evangelho, essa riqueza humilde que aparece para nós, ela só tem um real valor quando nós encarnamos as palavras de Cristo nas nossas vidas. Quando essas palavras se tornam nossas palavras também. Quando se tornam a nossa própria vida. Lembrem-se do que eu falei ontem, sobre imitarmos pelos costumes e pela vida, observando, caminhando, meditando sobre a vida de Cristo. Até que isso se torne nosso. Então, de fato, é preciso, para que as palavras de Cristo possam ser saboreadas, como ele diz, né, um maná escondido, para ser esse pão que sacia a fome, é preciso que nós conformemos a nossa vida a isso. É preciso que a gente pegue esse tesouro e use o tesouro. Se o tesouro só ficar na nossa frente, ele não serve de nada. Se a sua Bíblia só ficar aberta na sua casa, ela não serve de nada. Se você não ora, não serve, você não está usando esse tesouro de fato. O caminho para nós é utilizar este tesouro. A fé cristã é riquíssima. E alguns não vão encontrar graça no Evangelho, vão olhar para aquilo e vão falar, que tremenda besteira. Mas outros vão olhar para aquilo e vão falar, que profunda riqueza. E vão saber fazer uso desse tesouro. Né? Como a parábola dos talentos. Então, alguns ganharam talentos e começaram a investir e fazer para multiplicar aquele ouro. Né? Talento era a medida de ouro. Então, ele multiplica aquela fortuna. Enquanto o outro que tinha só um talento, só uma medida de ouro, que é bastante, tá? Um talento já era bastante naquela época. Mas com aquela medida de ouro, ele fala assim, ó, quer saber, eu vou guardar, porque meu juízo é muito severo. Então, do mesmo modo, nós podemos ficar observando aquele tesouro na nossa frente e nunca mudar as nossas vidas. Mas esse tesouro só tem valor de fato quando ele está em nós, né? Quando ele está dentro de nós. E é isso, meus queridos. Espero que tenha feito sentido para vocês, que vocês usufruam desse tesouro, que vocês façam uso e conquistem uma melhor disciplina espiritual, uma vida de fé mais humilde, uma vida que não fica buscando coisas absurdas, mas que está sempre disposto a servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e nos vemos no vídeo de amanhã. Um abraço e fique com Deus.